Números, capítulo de número 27. A partir do versículo de número 18. Josué designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Meus irmãos, hoje falaremos sobre o tema características de um líder enviado por Deus. Nós cremos que há características que devem nortear a vida daqueles que foram colocados em posição de liderança. Mas sabemos que há características que devem nortear não apenas a vida daqueles que foram colocados em posição de liderança, devem nortear a vida do cristão. Devem nortear a vida do cristão de modo geral. E a primeira característica que nós vemos no texto tem a ver com o fato de termos sido chamados por Deus. Versículo de número 18. Disse o Senhor a Moisés. Faz o quê? Toma Josué, filho de Nun. Ou seja, Deus usa Moisés para chamar Josué, para que Josué possa liderar o povo, para o povo entrar na terra prometida. Liderar o povo para tomar posse da terra prometida, para tomar posse de tudo aquilo que Deus havia concedido em termos de promessa. Meus irmãos, durante 40 anos, Moisés ele ocupou a posição de líder do povo de Deus. Capítulo de número 27, veja comigo, versículo de número 12. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, o que acontecerá? Serás recolhido também ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão. Versículo de número 15. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Ou seja, Senhor, uma vez que eu morrerei, uma vez que eu não entrarei na terra prometida, não estarei no cargo de líder da nação,
Senhor, ponha um homem sobre esta congregação. Levante alguém para liderar em meu lugar. Vejam a preocupação de Moisés. E ele diz mais: que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então Deus faz o quê? Deus chama Josué. Meus irmãos, a primeira característica de um líder é ser chamado, é ser escolhido por quem? Por Deus. Deus é quem chama. Deus chama para a salvação. E Ele faz isso de maneira eficaz. Jesus Cristo falou sobre isso. Ele disse aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Quem escolheu os seus discípulos? Jesus. É Deus quem chama para a salvação, chama ao arrependimento. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor é: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. É Deus quem faz isso. Ele chama o seu povo ao arrependimento. É Deus quem chama e confia àqueles a quem Ele chama a sua obra. Deus é quem chama e confia àqueles a quem Ele chama a sua obra, a tarefa a ser realizada. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 28, 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O Senhor nos chamou para a salvação. O Senhor nos chamou e nos confiou uma obra magnífica, uma obra que para nós representa um grande privilégio. E esta obra tem a ver com levarmos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Meus amados irmãos, façamos a obra daquele que nos chamou, amém? Façamos a obra daquele que nos chamou, assim como Ele chamou Josué, e Josué se dispôs ao chamado do Senhor e fez a obra do Senhor com temor, com dedicação, com consagração. Façamos a obra do Senhor, seja dentro da igreja, nos ministérios que o Senhor tem confiado a nós, seja fora da igreja, aonde o Senhor nos colocar. Amém, queridos? A segunda característica do líder e de todo servo do Senhor tem a ver com a presença do Espírito. O versículo de número 18 fala sobre isso também. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Meus irmãos, Josué era um homem especial, porque nele habitava o Espírito de Deus. Hoje o Espírito Santo, ele habita em nós, e pelo fato de termos o Espírito Santo habitando em nós, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. A garantia de que nós estamos salvos, permaneceremos salvos, tem a ver com a presença do Espírito Santo em nós. Não perderemos a salvação. Primeiro, porque Cristo na cruz do Calvário, Ele realizou uma obra perfeita. E segundo, porque temos dentro de nós a garantia de que a herança do Senhor será resgatada.
e esta herança somos nós. É pela presença do Espírito Santo que nós somos capacitados pelo Senhor. É pela presença do Espírito Santo em nós que somos capacitados e temos poder, não poder intrínseco, mas o poder que vem pela presença do Espírito Santo, e por isso realizamos a obra do Senhor. Porque o Senhor, mediante a presença do seu Espírito em nós, nos dá poder para realizarmos a sua obra. A obra do Senhor, meus amados irmãos, ela não é feita pela força do nosso braço. Quando o homem tenta fazer a obra do Senhor, com base na força do seu braço, o resultado é frustração. O resultado é confusão de toda sorte de natureza. Mas quando ele faz a obra, dirigido, movido pelo Espírito Santo do Senhor, Deus abençoa, Deus capacita, e as coisas caminham não como nós queremos, mas caminham como Deus quer para a glória do Senhor. Foi isso que o Senhor disse a Zorobabel. Coube a Zorobabel a reconstrução do templo em Jerusalém, após um longo período do povo na Babilônia, no reino da Babilônia. O Senhor ordenou o retorno do seu povo. Neemias voltou, contribuiu com a restauração da cidade, Esdras e Zorobabel. E coube a Zorobabel a reconstrução do templo. E lá em Zacarias capítulo 4, a reconstrução do templo. E lá em Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, a palavra do Senhor a Zorobabel esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito, ou seja, por intermédio do meu Espírito, da força que há no meu Espírito, do poder que há no meu Espírito, vocês serão capacitados e realizarão a obra do Senhor. Meus queridos irmãos, lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, o Senhor diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem concede poder, capacidade para realizarmos a obra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Nós cantamos: Espírito Santo vem me encher. E às vezes nós cantamos, e às vezes nós não meditamos naquilo que nós cantamos. Às vezes nós pedimos e não meditamos naquilo que nós pedimos. Espírito Santo vem me encher. Vem me encher para que eu tenha condições de fazer a obra do Senhor. Vem me encher para que eu tenha condições de consagrar a minha vida ao Senhor e glorificá-lo em todos os atos. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá uma ordem não apenas àqueles irmãos, uma ordem à igreja do Senhor: enchei-vos do Espírito. Meus amados irmãos, nós só viveremos bem a vida cristã, nós só realizaremos a obra do Senhor com dedicação, nós só viveremos realmente, verdadeiramente, para a glória de Deus, se andarmos sob a direção do Espírito Santo. Se formos homens e mulheres que caminham sob a direção do Espírito, que caminham cheios do Espírito Santo. Portanto, antes de você querer fazer a obra do Senhor, queira ser cheio do Espírito Santo, amém? Queira ser cheio do Espírito Santo, porque nós só realizaremos a obra do Senhor como lhe apraz e para a sua glória, se nós caminharmos sob a direção do Espírito Santo, se nós vivermos cheios do Espírito Santo.
Meus amados irmãos, o Espírito Santo, quando ele domina verdadeiramente as nossas vidas, o resultado disso, nós vemos numa vida de humildade, numa vida de serviço, numa vida de santidade, numa vida de coragem em meio às lutas, numa vida de consolo em meio às aflições. Quando o Espírito Santo domina as nossas vidas, o resultado disso é uma vida cheia da presença de Deus, é uma vida onde nós sentimos a presença de Deus e somos consolados, e somos confortados, e somos fortalecidos, e recebemos direção todos os dias. Não caminhamos nas trevas, mas caminhamos na luz sob a direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo realmente domina os nossos corações, o resultado disso não é orgulho, não é vaidade, mas é humildade, desejo de servir, é amor, é paz entre os irmãos, é alegria em adorar ao Senhor, é prazer em contribuir, é prazer em ver a igreja do Senhor crescendo, servindo ao Senhor, é disposição no coração para servir e para dizer: contem comigo para o que for necessário, porque a minha vida não me pertence, a minha vida pertence ao Senhor, e eu quero viver para a glória do Senhor, servindo ao Senhor, servindo à igreja. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida onde nós nos esquivamos, onde nós queremos que os outros nos sirvam, onde nós queremos ver uma igreja forte, atuante, mas não nos envolvemos. Muito pelo contrário. A obra do Senhor é feita por aqueles que têm o seu Espírito e caminham cheios do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo de número 5. Abra comigo, por gentileza. Gálatas 5, versículo 16, diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No versículo 25, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A terceira característica do líder tem a ver com a autoridade divina. Veja Números, capítulo de número 27, agora versículo de número 20. A orientação do Senhor a Moisés é: chame Josué, meu Espírito está sobre ele, e imponha sobre ele as mãos, transfira, dê a ele a autoridade, e faça isso perante todos. Meus amados irmãos, Moisés havia sido chamado por Deus e investido de autoridade. Lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículos 13 e 14, peço a você que acompanhe a leitura. Disse Moisés a Deus, agora considerando o momento em que Deus chamou Moisés para tirar o seu povo do Egito e levar o seu povo até a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, como vimos, ele apenas a viu de longe. Mas durante todo o tempo em que ele esteve como líder do povo de Deus, ele exerceu a liderança debaixo da autoridade de Deus. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou, ou seja, o eterno, o que não tem princípio e que não tem fim, o Deus Todo-Poderoso. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Nisso, meus amados irmãos, nós vemos que Moisés, ele exerceu o seu ministério, não pela sua autoridade, mas pela autoridade que o Senhor confiou a ele. Diga: o eu sou me enviou. Eu não falo em meu nome. Eu não exerço o meu ministério em meu nome. Não falo com base em minha autoridade. Eu não estou aqui com base na minha autoridade. Eu estou aqui com base na autoridade que me foi confiada pelo eu sou, pelo Deus eterno, pelo Todo-Poderoso. Então eu represento o Deus eterno. Eu represento o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tem princípio e não tem fim. O ministério de Moisés foi norteado pela autoridade de Deus. E agora ele é orientado a transferir a sua autoridade a Josué. E isso é feito perante todo o povo. E qual é a resposta do povo, meus amados irmãos? Qual é a resposta do povo? Porque quando nós vemos que alguém recebeu da parte de Deus autoridade para liderar, autoridade para pregar, qual deve ser a nossa resposta? Josué capítulo 1, versículo de número 17. Peço a você que veja comigo aí, por favor. Josué capítulo de número 1, versículo 17. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 17. A resposta do povo foi: como em tudo obedecemos a Moisés, como faremos? Assim obedeceremos a quem? A ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como ele foi com Moisés. O que o povo está dizendo, irmãos? Que a autoridade e a obediência a esta autoridade tem a ver com a presença de Deus. Nós vimos Deus na vida de Moisés e reconhecemos a autoridade de Deus na vida dele. Pois é, em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como ele foi com Moisés. Deus precisa ser visto na vida do líder, porque o líder, ele não pode exercer o seu ministério com base na sua autoridade conferida pela posição. Quando alguém tenta exercer o ministério com base apenas na força que a posição lhe confere, isso resulta em desastre. Você é meu filho e você tem que me obedecer em ponto final, porque aqui quem manda sou eu. Eu tenho autoridade sobre você. Não. É preciso que o filho veja Deus na vida do pai. Porque se o filho não puder ver Deus na vida do pai, jamais se submeterá à sua autoridade. Jamais reconhecerá a autoridade de Deus na vida do pai, porque ele não vê Deus na vida do pai. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Há uma relação direta entre presença de Deus e autoridade. Ainda Josué, livro de Josué, capítulo de número 5, capítulo de número 1, versículo 5.
Senhor diz a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Lá em Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, abra a sua Bíblia, por gentileza. Mateus 28, 18. O texto que fala sobre a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja o que ele diz em seguida: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A autoridade tem relação direta com a presença de Deus, com a presença do Senhor. Deus se faz presente por intermédio de nós, e nisso consiste a nossa autoridade para pregarmos o Evangelho, para enfrentarmos as lutas, para enfrentarmos os homens e o diabo. E nós assim o fazemos, não com base em nossa autoridade, mas porque nós fomos comissionados pelo Senhor, fazemos com base na autoridade que vem de Deus. Então nós não precisamos temer. A igreja não precisa temer, seja no plano terreno, seja no plano espiritual. Não precisamos temer nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de desafio. Quem persegue aquele que recebeu de Deus autoridade, na verdade persegue o próprio Deus. Tenhamos paz, irmãos. Tenhamos paz. Sejamos corajosos. Sejamos corajosos. É na autoridade do Senhor que a sua obra é realizada. Na autoridade de Deus sobre nós caminharemos, amém? Nós louvaremos ao Senhor, nós serviremos a igreja, exortaremos, se necessário for exortar, nós enfrentaremos o mundo e as trevas na autoridade do Senhor. E seremos sempre vencedores. Não tema. Não tema. Ah, pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Mas Deus chamou você, amém? Você tem o Espírito Santo do Senhor, amém? A capacitação vem do Espírito Santo. Você não caminha sozinho. Você caminha debaixo da autoridade que vem do Senhor. Às vezes é difícil, mas Deus há de nos dar graça. Em quarto lugar, quarta característica do líder. O líder, ele é conduzido pela luz divina, conduzido pela palavra do Senhor, conduzido pela vontade de Deus, amém? O líder, ele é conduzido pela luz divina, pela palavra do Senhor, pela vontade do Senhor. Versículo de número 21, voltemos lá para o nosso texto de Números, capítulo de número 27. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor.
segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão, ou seja, segundo a orientação divina. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Meus irmãos, o líder cristão, ele não é conduzido pela sua vontade, amém? Ele é conduzido pela vontade de Deus. Ele não busca em primeiro lugar a sua vontade, ele busca sempre a vontade do Senhor. Urim e Tumim eram pedras colocadas no peitoral, nas vestes dos sacerdotes. Urim significa luz e Tumim significa trevas. E de alguma forma, que nós não sabemos claramente, Urim e Tumim revelavam a vontade de Deus em algumas situações. O sacerdote consultava a vontade de Deus valendo-se do Urim e do Tumim. A orientação de Deus a Josué é que ele seja conduzido pela luz. E aqui o Tumim representa a vontade do Senhor. E é interessante, meus amados irmãos, que essas pedras eram colocadas aqui no peitoral do sacerdote, perto do coração, de uma forma simbólica, para mostrar que aquele que é servo do Senhor, aquele que deseja servir ao Senhor, deve ter em seu coração a palavra de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus, para que seja guiado pela luz, pela palavra de Deus, pela instrução que vem do Senhor. A palavra seria o ponto de partida para toda decisão. Vejam que é algo importante. Eu fico pensando, será que a palavra do Senhor tem sido o ponto de partida para todas as nossas decisões? Seja no que diz respeito à nossa saída, seja no que diz respeito à nossa entrada, nós temos consultado ao Senhor, porque o servo do Senhor, meus irmãos, uma das características do servo do Senhor, do líder, é consultar a Deus, é saber qual a vontade do Senhor em tudo que Ele pretende fazer. E nisso nós vemos que o coração do líder e o coração do servo do Senhor é um coração submisso à vontade de Deus, submisso ao que Deus quer para a sua vida. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, veja comigo, por favor. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ele diz a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Veja que ele é orientado a inclinar o seu coração à vontade de Deus. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E com isso, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. O que diz o Salmo de número 119, versículo de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aquele que não se coloca humildemente diante da palavra do Senhor, em submissão à palavra do Senhor, dificilmente caminhará na luz, dificilmente terá instrução. Muito pelo contrário, o Senhor está dizendo: Josué, seja humilde, busque a minha direção. Não ache que você será bem sucedido se você liderar à sua maneira, se você viver à sua maneira. Há muitas pessoas que estão vivendo à sua maneira. Aliás, estão caminhando segundo a dureza do seu coração. E não é isso
que o Senhor quer dos seus servos e servas. Ele quer humildade. Ele quer que nos prostremos diante dele. Ele quer que eu e você, todos nós, nos submetamos às orientações. Eu fico pensando, será que temos feito isso? Quantas vezes nós temos consultado a Deus? Quanto tempo nós temos ficado na presença do Senhor em oração? As reuniões de oração em todas as igrejas estão vazias. Será que o povo não vem às reuniões de oração porque tem orado em casa? Tem buscado a direção de Deus em casa? Ou será que isso é apenas reflexo do que já acontece? Ou será que é apenas reflexo do que nós não fazemos? Reflexo de que as nossas vidas estão sendo conduzidas não pela direção de Deus. É preciso, irmãos, que os nossos joelhos estejam dobrados, amém? Diante do Senhor, em humildade, dizendo: Senhor, ajuda-me. Instrui o meu coração. Abençoe os meus alunos que estão sob a minha liderança. Ó Deus, ponha nos meus lábios palavras sábias, a verdadeira instrução, para que eu seja bênção na vida deles. Pai, abençoa-me, eu que estou à frente do Ministério X, do Ministério Y, nós que estamos à frente aqui da igreja, louvando ao Senhor. Precisamos orar, irmãos. Nós não somos muito dados a reuniões de todo tipo. E nem sempre somos dados, buscamos um tempo em oração, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. A palavra do Senhor ainda nos traz uma outra característica, quinta característica do líder: prosperidade no que faz. Prosperidade no que faz. Uma das características do líder, daquele que é chamado por Deus e enviado pelo Senhor, é ser bem sucedido, é ser próspero no que faz. E nós precisamos resgatar isso, meus amados irmãos, porque às vezes nós nos acomodamos com derrotas, quando Deus não quer que nos acomodemos com derrotas. É claro que se for da vontade do Senhor, se Deus permitir, nós aceitaremos sem problema nenhum, amém? Mas eu vejo que muitas das derrotas que nós temos colhido não como vontade de Deus, aquilo que satisfaz, vontade permissiva, mas não aquilo que gera prazer em Deus, não aquilo que seja plano de Deus para as nossas vidas. Não dá para imaginar, por exemplo, que alguém que tenha sido chamado por Deus, que alguém que tenha sido habilitado pelo Espírito de Deus, não dá para imaginar que alguém que tenha sido investido de autoridade da parte de Deus, não dá para imaginar que alguém tenha sido conduzido nos seus atos pela direção de Deus, não seja próspero no que venha a fazer, amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela não falha. O Senhor disse a Josué que ele seria bem. Não foi isso que o Senhor disse a ele? Você será bem sucedido. Eu chamei você. O meu Espírito habita em você. Você tem a minha autoridade. Seja conduzido pela minha palavra e você será o quê? Bem sucedido. Esqueça bem sucedido no sentido de ficar rico. Esqueça isso. Bem sucedido na obra que o Senhor confiou a você para
chamou você para ser pai, se o Senhor chamou você para ser esposo, se o Senhor chamou você para assumir um cargo na igreja, você será bem-sucedido. Amém? Pastor, então por que nós não temos sido bem-sucedidos? Temos sido chamados, ou fomos chamados, aliás, e eu pergunto, caminhamos sob a direção do Espírito? Eu pergunto, vivemos sob a autoridade de Deus e usufruímos dessa autoridade? Temos sido conduzidos pela palavra de Deus, pela direção de Deus, pela luz que vem do Senhor? Se não temos sido bem-sucedidos, não é que Deus falhou em suas promessas, é que nós não temos vivido como Deus quer que vivamos. Ou é assim, ou então a palavra de Deus não é verdadeira. E eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Se não temos sido prósperos, o erro não está em Deus, o erro está em nós. A palavra do Senhor nos diz no livro dos Salmos, Salmo de número 1. Abra comigo, por gentileza. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como ele é? Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será o quê? Será bem-sucedido. Deus abençoará. Então, se Deus chamou você para fazer a obra dele, creia que você será próspero. E creia que aqueles que estão com você, debaixo da sua liderança, também prosperarão. Porque foi o que o Senhor disse a Josué: você prosperará. E você levará o povo a prosperar. A paz que tem prosperado e tem levado os filhos a prosperar, mas a paz que não tem prosperado. Talvez porque não tem sido obediente ao Senhor. E quando nós não prosperamos, os que estão sob a nossa liderança também não prosperarão. E nós só prosperaremos se tivermos uma vida de intimidade, de comunhão, se caminharmos como Deus deseja que caminhemos. Se vivermos como Deus deseja que vivamos. É isso que o Senhor, Ele diz. Josué, capítulo de número 1, versículos 6 e 8. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E ele continua: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás o quê? E serás bem-sucedido. Deus nos chamou, amém, seremos bem-sucedidos. Você dá aula, você é professor, você será bem-sucedido no que Deus chamou você para fazer. Você faz parte do grupo de louvor? Amém? Você será bem-sucedido no que Deus chamou você para fazer. Você ocupa cargo de liderança na igreja?
Você será bem sucedido no que Deus chamou você para fazer. Deus chamou você. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Você tem caminhado ciente do poder e da autoridade de Deus que estão sobre você, tá? Você tem buscado viver segundo a palavra de Deus. Então você será bem sucedido. Realizará o seu ministério de forma abençoada por Deus. De forma a ser uma bênção na vida daqueles que estão debaixo da sua liderança. Somos pastores, presbíteros, seremos bem-sucedidos, amém, irmãos? Amém. Seremos bem-sucedidos. Porque o Senhor nos chamou. Porque temos buscado dia após dia uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Porque temos caminhado segundo a autoridade, debaixo da autoridade daquele que nos chamou, por isso não tememos. Porque temos sido direcionados pela vontade do Senhor. Temos buscado a vontade do Senhor em todo o tempo. Seremos bem-sucedidos. Você é pai, você será bem-sucedido. Descanse no Senhor. Creia no Senhor. Você é esposa, você será bem-sucedido no seu papel. Você é servo do Senhor, você será bem-sucedido. Quero concluir dizendo que essas características, a minha oração é que essas características nos façam lembrar que elas devem nortear as nossas vidas, amém? Estas características devem nortear as nossas vidas. Minha oração também é que estas características tragam renovação às nossas vidas. Renovação às nossas vidas. Deus nos chamou. O seu Espírito está em nós. Caminhamos debaixo da autoridade. Caminhamos debaixo da direção do Senhor. Que isso encha os nossos corações de alegria e da certeza de que Deus nos abençoará e fará com que o nosso caminho seja um caminho próspero. Que isso revigore a sua vida, que isso traga ânimo ao seu coração e faça com que você deseje servir mais e mais ao Senhor. Que estas características também nos ajudem a escolher os líderes que precisaremos escolher ao longo da nossa vida nesta igreja. Domingo, por exemplo, nós escolheremos 2 diáconos. Quando nós olhamos para essas características, nós sabemos quem deve receber o nosso voto para exercer, por exemplo, cargo de liderança. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Obrigado, Deus, porque a sua palavra nos exorta a te servir, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Fortaleça, ó Pai, as nossas vidas. Fortaleça a sua igreja, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Pai, estar sempre, ó Deus, fortalecidos, ó Pai, na sua obra. E te buscar, ó Pai, cada vez mais, Senhor. Ó Deus, que a liderança da sua igreja, ó Pai, esteja, ó Deus, mais firmes com o Senhor, buscando, ó Deus, a cada dia mais, ó Pai, a sua palavra, ó Deus, buscando a cada dia mais se alimentar do Senhor, ó Pai. Ó Deus, renove as nossas vidas, ó Pai, que os nossos corações estejam cheios, ó Pai, do seu Santo Espírito, ó Deus. Louvado seja o Senhor, ó Pai, que nos ama. Louvado seja o Senhor, ó Pai, ó Deus, que nos dá, ó Deus, entendimento, que nos dá sabedoria, ó Pai. Ó Deus, que possamos mesmo, ó Pai, usar mesmo, ó Deus, de tudo que o Senhor nos dá, ó Pai, para te servir, ó Pai. Ó Deus, que não venhamos, ó Pai,
abandonar ao Senhor, ó Deus, mas que venhamos, ó Pai, nos prostrar diante da Sua santa presença, ó Deus, e dizer, ó Pai, o quanto o Senhor é santo, santo e santo em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a nossa igreja. Ó Deus, esteja mesmo, ó Deus, com cada um aqui presente, ó Pai. Ó Deus, que essa semana seja uma semana abençoada pelo Senhor. Seja uma semana mesmo, ó Pai, ó Deus, que possamos refletir, ó Pai, naquilo que nós recebemos aqui nessa noite, ó Deus. E que possamos, ó Pai, buscar ao Senhor sem cessar. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um aqui presente, ó Pai. Obrigado pelo seu cuidado conosco, ó Deus. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que não somos merecedores de tão grande amor, ó Pai. Mas Cristo morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém, Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.